Boa noite, amigos do Dedinho de Prosa. Estamos aqui com mais uma edição, né? Dessa vez, uma pessoa muito querida, Tia Silvânia, ou então Tia Sil, como ela gosta de ser chamada. Boa noite, Tia Sil. Boa noite, professor Marcos. Tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer a sua presença, ter atendido ao meu convite aqui, de participar desse projeto, tá? E conhecer um pouquinho do trabalho de cada um. Sem dúvida. Obrigada pelo convite. Tá bom. E eu queria começar perguntando, Tia Sil, quem é Tia Silvânia, né? Quem é Tia Silvânia? Se prepare que lá vem histórias, viu? Tia Silvânia, Tia Sil, como é conhecida, ela é uma das filhas de Angélica, né? Minha mãe já é falecida, uma mãe solteira, uma pessoa que me ensinou o que é o amor, uma pessoa que me ensinou o que é dignidade e respeito. Tia Sil, ela é esposa de Fernandes, meu braço direito, a pessoa que me apoia, que me ajuda, o meu artista, porque Tia Sil não sabe de nada de trabalho manual, nada. Se você mandar eu riscar uma linha reta, vai sair tudo errado. Para recortar a mesma coisa. E ele, no meu trabalho, é quem me ajuda, é quem me apoia, é quem me incentiva. Tia Sil é a mãe de Fernanda Medrado, uma garota incrível, que me ensinou o que é ser mãe. Tia Sil é uma professora polivalente. Para quem não sabe, professora polivalente é aquela que ensina português, matemática, geografia, história, ciências e redação. Não faço com maestria, mas eu faço com muito amor. Tia Sil é uma pessoa que preza pela amizade. Tia Sil é uma pessoa muito feliz, que ama a vida. Tia Sil é uma pessoa muito querida, por onde ela chega, por onde ela passa. Em qualquer lugar, em qualquer momento, Tia Sil é essa pessoa que você está vendo aqui, professor Marcos Vinícius, meu amigo, meu querido. Pois é, e realmente eu posso ter certeza desse querida, viu? Porque eu já presenciei por diversos momentos essa manifestação, tanto de pais, de alunos, quanto de alunos, né? Realmente. Quantos anos você já é professora? Sem querer dizer a idade. Então, eu estou aposentada, tem 12 anos, e desde 1986 que eu trabalho na área. Então, faça aí as contas, porque é muito tempo. Eu ganho por um pouquinho, comecei em 83. Mas, Tia Sil, me diga uma coisa, o que foi que motivou você a trabalhar com crianças? Marcos, veja só, eu não queria ser professora. O meu desejo, o meu sonho era ser aeromoça. A todo mundo eu conto essa história. Eu desejava ser aeromoça para estar com os cabelos presos, aquela roupa impecável. E a vida me conduziu para a sala de aula. O meu avô, ele faleceu, eu tinha 9 anos de idade. E aí a situação lá em casa ficou bem complicada. Então nós ficamos, né? Eu com 9, 10, 11, 12, e a coisa ficando feia para valer. E uma amiga da minha mãe, ela tinha uma escolinha no bairro, e perguntou, né, a minha mãe se não queria que eu desse uma ajuda na escolinha que ela trabalhava. E a minha mãe perguntou para mim, e aí, Sil, você topa? E eu disse a ela, mãe, para a gente não passar fome, eu vou topar, mas eu não quero ser professora. Isso antes de entrar, né, na sala de aula. E em plena quinta-feira, 1986, Tia Sil chegou na sala de aula. E ela foi abraçada por aquele ambiente. O olhar da criança, o carinho de uma criança me cativou. Então eu digo que eu não escolhi ser professora, o magistério que me escolheu. E eu estou até hoje dentro de uma sala de aula. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser compartilhar das minhas ideias, compartilhar daquilo que eu sei, daquilo que eu vou em busca. E, como eu disse a você, né, já aposentada, já devia ter saído, mas eu não consigo.
algo me puxa, algo me prende para ficar dentro da sala de aula, porque eu tenho certeza que eu sou útil, que eu ajudo, que eu contribuo, entendeu? Então, foi isso que me motivou. O olhar da criança, o carinho de uma criança, a paixão de ver uma criança aprendendo a ler, a escrever e a contar. Estou até hoje dentro de uma sala de aula e é a minha paixão, é a minha grande paixão. É o que eu faço com amor, é estar dentro de uma sala de aula. Essa é a tia Sil que eu conheço, e com as novidades que eu não conhecia, né? De querer ser almoça, Então, de não saber fazer uma linha reta. Estamos descobrindo algumas coisas aqui. pois é, tá vendo que dedinho de prosa contribui com alguma coisa? Tá Contribui vendo? bastante. E nessa trajetória sua em sala de aula, né? O que mudou assim no início, quando você começou, para hoje? O que é que você sente na maneira de ensinar, o que houve de mudanças? Meu amor, mudou muita coisa. Quando eu comecei, era o quadro, né, a lousa, a gente trabalhava com o livro, o caderno, lápis, caneta e a lousa. Você ficava diante das crianças, falava, ponto final. Depois, né, eu sou da época do quadro, depois eu fui para o piloto, né, quando eu trabalhava com o quadro negro, os meus dedos com o giz incomodavam bastante, e aí, graças a Deus, veio a lousa, veio o piloto, depois veio o retroprojetor, e o que mudou? Mudou a maneira da gente compartilhar aquele conhecimento. Como eu disse antes, você abria o livro, você explicava o conteúdo, o aluno talvez aprendesse, respondia as questões, aplicávamos a prova e acabou. Agora não. Agora, para você segurar uma criança 15 minutos, sentadinha ali, para entender o conteúdo de português, de matemática, geografia, história e ciências, amigo, é puxado, viu? É uma luta diária. Mas eu acredito que eu faço isso com amor. Eu vou falar sempre do amor aqui, Marcos, sempre. Eu faço com carinho. E eu conquisto, né? Com as minhas brincadeiras, as minhas músicas, porque antes tia Sil não cantava, não. Antes tia Sil não plantava bananeira. Tia Sil só explicava aquilo que estava no livro. E ponto final. Agora não, eu tenho que ir além do que está no livro. Eu tenho que ver as músicas, os filmes, os desenhos. Eu tenho que saber o que é que as minhas crianças estão vivenciando para poder somar essa experiência delas com as minhas experiências, com o que eu pesquiso, com o que eu aprendo com as minhas colegas, e aí sim, colocar o assunto na sala de aula, né? Com prazer, com alegria, com descontração. Quando você fala em amor, realmente é fundamental, né, nessa área da educação. E é esse amor que faz com que você continue por mais tempo ainda, quando você diz uma coisa que puxa lá, que vem de dentro, é a verdadeira vocação, né? E eu concordo, realmente, hoje em dia, você ter atenção desses meninos, e aí eu já não falo nem só as crianças, não, isso vai até os adolescentes. Conseguir essa atenção no meio de um mundo todo de internet, de televisão, de redes sociais, que é tudo muito rápido, fica difícil. E talvez esse, será que seria assim, um dos grandes desafios, na sua opinião? Muito. Hoje? Um desafio enorme, você competir com a tecnologia, né? Eles nascem na pressa, eles nascem num momento que tudo é corrido, tudo é para ontem, tudo é feito rápido, e você precisa estar sempre se reformulando, estar sempre pesquisando. É difícil, é complicado, mas é prazeroso, é gostoso. Ultimamente, a gente precisa estar sempre estudando, né? Nunca, sempre está estudando, pesquisando os livros, as biografias, o que tem na internet, o que a gente vê na televisão e colocar dentro da sala de aula. Eu sou muito das histórias. E, recentemente, os meninos estão com uma ideia que tem aí no TikTok, que é o Ai, Zé da Manga, Ai, Zé da Manga. E eu sem saber o que vinha a ser esse Zé da Manga, meu Deus. E aí eu perguntei, né, meninos, o que é esse Zé da Manga? Eles explicaram que vinha a ser o Zé da Manga.
E eu disse, com essa deixa eu vou explicar substantivo próprio e comum. Veja só, eu poderia muito bem abrir a gramática, abrir o livro, ir para a lousa, explicar, passar um vídeo, explicar a diferença de um para o outro, mas não. Eu usei o Zé da Manga para explicar para os meninos o que vinha a ser um substantivo próprio e um substantivo comum. Amigo, foi maravilhoso. Primeiro, que eles gostaram, né? Olha só, tia Sil na era do TikTok. E você faz com que a criança, ela se aproxime mais, ela goste, ela fica um pouquinho mais calma na cadeira para entender, porque aquilo associou ao que ela está vendo no dia a dia, ao que ela está escutando, aquilo que já é para ela normal, natural. Para a gente não, né? Porque a princípio eu me irritei, eu digo, que diabo é esse Zé da Manga, meu Deus do céu. E aí eu perguntei, eles explicaram, e foi com o Zé da Manga que eu expliquei o meu conteúdo do dia. Você usou a linguagem deles, do que ele está conhecendo, para trazer a atenção para depois aí o aprendizado. E realmente essas mudanças foram boas nesse ponto, porque exatamente fazem com que a gente procure sempre estar melhorando, sempre estar mudando também, não acomoda. Se fosse como você disse no começo, a gente chegava, dava aula, passava, que graça tinha, né? Ainda bem que muita coisa mudou. Sim, agora outra coisa que eu queria saber, nesse processo de aprendizagem, eu ia perguntar das estratégias, mas você já deu algumas estratégias aí. A gente precisa muito da ajuda dos pais, né? Qual a importância dos pais na participação da educação das crianças, mesmo eles estando em casa e o professor estando na sala passando as disciplinas? Marcos, os pais têm que ser parceiros e, acima de tudo, nos respeitar. Porque, apesar de tanta coisa, né, que nós estamos vivendo, se o pai não respeita o professor, aquele que está com seu filho, fazendo o melhor por eles, a gente vai perceber que a criança refletirá da mesma forma, não respeitando. Eu, graças a Deus, né, na escola que eu trabalho, o carinho que eu tenho dos pais dos meus alunos, eu tenho esse respeito. E todo início de ano é a minha conversa, primeiro com as crianças, porque minha avó me ensinava que quem meu filho beija, minha boca adoça. Quando você traz a criança para junto, quando você conquista o coração da criança, quando a criança se apaixona pelo professor, pronto, o restante ele virá de bandeja. O pai respeitando a gente, a criança também vai respeitar. O pai ouvindo as nossas angústias nos ajudará completamente. Porque se isso não acontecer, meu Deus do céu, a educação, o aprendizado, ele irá todo por água abaixo. Então, é fundamental a parceria, o respeito, o carinho dos pais por nós, acreditar no que a gente está fazendo dentro de uma sala de aula e fora dela. Porque nós, professores, não estamos somente dentro da sala de aula. Estamos dentro, fora, sábado, domingo, feriado, férias. A nossa cabeça fica a mil. O que fazer? O que fazer pela criança? Porque os pais devem saber que as crianças, elas são o maior tesouro. Então, a gente trata esse tesouro com amor, com carinho, com respeito. E a gente também quer esse amor, esse carinho e esse respeito dos pais e das crianças. Então, é necessário, é fundamental, é primordial que o pai acredite, confie na gente, junte-se a nós sempre, procure saber como está o meu filho. Quando a gente fizer algum questionamento, não achar que estamos reclamando, pelo contrário, estamos querendo ajudar. Porque se o filho se sair bem, não vai ser só vitória minha, vai ser a vitória de todo o conjunto, escola e família. E quem sai ganhando com tudo isso é a própria criança. Você usou a palavra correta aí, é parceria, né? Existe essa união, escola, família. Quando eu falo escola, eu falo os professores e toda a equipe. Sim. E os alunos, né? Como se fosse uma vez uma comparação que eu vi de um banquinho com três pés. Um caindo, desequilibra. Então, realmente é isso. Ou se outra coisa que eu gostaria de relembrar, uns anos atrás, nós tivemos uma pandemia, né? Ninguém esperava, uma coisa nunca imaginada, nem nos nossos piores sonhos. E, de repente, a gente se viu afastado dos alunos em sala de aula. A única maneira que a gente teve contato foi através de um computador, de uma tela, né?
E aí a gente teve que mudar, se adaptar. Como foi esse período para você? Loucura total. A gente saiu de nós fizemos um evento da mudança da capital no mês de março de 2020, tudo maravilhoso. Quando é à tarde, recebemos a mensagem no WhatsApp que precisávamos nos reunir para traçar uma meta de compartilhar com os alunos as aulas, porque provavelmente eles não voltariam mais. Até então, a gente bolou, né? Tudo muito simples. E aí, Marcos, quando a coisa foi para valer, eu vi amigas chorando, eu via a equipe sem saber o que fazer. Poxa vida, a gente nunca tinha feito isso, nunca. Pegar um computador, gravar, compartilhar com uma tela, sem estar numa sala de aula. Nós estávamos acostumados, né? A criança sentada, em pé, aquele barulho todo, e de repente você se vê diante do computador e falar, e saber que aquela sua aula estaria em várias casas. Meu Deus, o professor tem aquele medo de o que vão dizer da minha aula, como eu serei avaliada, que é uma coisa assim muito terrível para mim, é a questão da avaliação. Como você vai ser avaliado, o que vão dizer, as comparações. E, graças a Deus, a equipe se juntou, né, uma dando suporte à outra. Eu, como sou um pouco ousada, não quis chorar, eu sou muito poliana também, e eu disse, veja só, se isso aconteceu, é para nós mostrarmos que nós somos capazes. Se nós escolhemos ser professores, nós temos que ter a criatividade de bolar uma aula, explicar essa aula através de uma tela de computador e mostrar do outro lado que nós estamos fazendo o nosso melhor. Vieram as críticas, né? Ai, porque fulano de tal, porque isso... Mas a gente persistiu. E, a princípio, Marcos, as aulas eram gravadas. Depois, não, vamos fazer agora o aluno em casa e a gente aqui. Para você ficar na tela de um computador. Os meninos em casa. Uns ligavam as câmeras, outros não. Outros queriam brincar, não queriam assistir aula. E você, meu amor, olha, tia Sil está aqui para explicar. E eles não queriam saber de explicação. Gente, as crianças estavam em casa, trancadas, vivendo uma loucura de pandemia. Os pais, da mesma forma, ninguém sabia fazer nada. Mas, como eu disse a você, eu sou muito poliana. Eu acreditava, eu tinha certeza que a gente ia conseguir. E uma apoiando a outra, uma segurando o celular para a outra gravar, uma ajeitando, uma dando a ideia, uma ficando por trás, uma do lado só assistindo, chorando. Conseguimos. E vou lhe dizer uma coisa, você contribuiu bastante nesse momento, com as suas mensagens, dizendo para a gente o quanto seria importante a gente fazer aquilo que a gente sabia fazer bem feito e que fizéssemos naturalmente. Não precisava de nada, de holofotes, não precisava de nada além. Explique aquilo que você sabe fazer com maestria. E foi o que aconteceu. Terminamos o ano de 2020, muita gente feliz com o sucesso, com o retorno. Claro que não foi 100% para as crianças, né? Foi tudo novo para eles também. Mas para a gente, do lado de cá, foi uma vitória, porque nós conseguimos, não 100%, mas conseguimos passar e fazer aquilo que nós sabemos fazer com muito carinho, que é compartilhar o conhecimento. Realmente foi um período terrível, mas é como você disse, tem lições também a serem tiradas. Muitas. E a capacidade de adaptação das crianças, da gente, acredito que já conseguiu, durante esse tempo de lá para cá, recuperar um pouco do que foi perdido. Graças e acrescentar, né, acrescentar novos ganhos, novas experiências. A pandemia apressou muito o uso da ferramenta tecnológica da internet em sala de aula. Já se falava muito, mas não na prática, né? E aí trouxe... E ela não vai sair. Claro, a gente voltou à aula presencial, mas continua na mão dos alunos a tecnologia. E como é que você acha que, através de celular, pode ajudar na sala de aula?
Marcos, a tecnologia é um caminho sem volta, né? A gente precisa estar sempre em busca de novidades. Gamificação, essas aulas que a gente percebe que antes surtia efeito, agora não mais, né? O uso da tecnologia é importante, a escola mudou, nós precisamos mudar e precisamos saber usar esse equipamento, entendeu? Para pesquisar, para compartilhar, para ajudar a criança também. E veja, para elas é muito fácil. Elas já nascem ali mexendo, ensinam para a gente, né? Ensinam como fazer, como não fazer, dão ideias para a gente, isso é maravilhoso, eu adoro, entendeu? E se a gente não aceitar, vamos ficar para trás. Porque, como eu falei, a tecnologia é um caminho sem volta, é o futuro. As nossas aulas foram feitas através do computador. Hoje em dia, você encontra aulas aí gravadas perfeitas, maravilhosas, entendeu? A criança, ela sabe utilizar a tecnologia e nós temos que estar ali, sempre procurando novidade para não ficar para trás. Tem sim que utilizar a tecnologia, tem sim que usar a internet, computador, procurar jogos, procurar formas de trazer a criança para perto da gente, utilizando o que eles gostam, não é? E deixando a aula leve, deixando a aula gostosa, deixando a aula suave, porque é isso que eles querem. Eles não querem outra coisa a não ser o uso da tecnologia. Eles não querem outra coisa a não ser esse mundo tecnológico. E aproveitando o que foi feito na pandemia, alguma coisa ficou. Eu soube que você tem um projeto, né, de aulas online. Fala um pouquinho sobre esse projeto. É o meu bebê. O Fundamental Reforço Escolar Online. Ele surgiu também na pandemia. Na loucura total, 4 amigos, pais que estavam numa situação, meu Deus, sem saber também o que fazer. Porque, ao princípio, era fácil, né? Você reclamar da professora, da atividade. Depois, eles começaram a sentir na pele, com a criança dentro de casa, para fazer a atividade, e eles também cumprir com as obrigações. E aí começaram a conversar, esses 4 amigos, o que fazer para ajudar os nossos filhos, e tiveram essa ideia. Mas não tinham uma professora. E um desses amigos me conhecia muito, fez o convite. Ligou para mim e disse: Sil, estamos bolando, eu e mais 3 pessoas, né, da gente gravar algumas aulas para oferecer, né, vender, na verdade, para as crianças, para os pais, para dar um suporte. Aí no início eu falei: mas menino, que pegadinha, gravar aula para vender, como assim? E uma grande amiga lá onde eu trabalho, ela dizia: Sil, mulher, venda suas aulas. Você tem muita criatividade, você tem uma expertise, você tem um manejo, um jeito que cativa, que faz com que a criança goste, entenda, aprenda. E aí eu disse: bom, vamos marcar para conversar sobre isso. Marcamos, nós 3, né, um produtor, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, né, Renato Mariano. Ele vai assistir esse vídeo, ele vai saber de tudo que eu vivi no momento que eu comecei a gravar as aulas com ele, porque foi bem diferente. Nós gravávamos as aulas no colégio para os nossos alunos. E eu fui para um estúdio. Eu aprendi a utilizar as mãos, a posição das pernas, o olhar para a câmera. E ele dizia, antes de começar tudo: Sil, bote o seu sorrisão, que isso é quem vai conquistar, é o que vai conquistar antes de qualquer coisa. E Renato Mariano me ajudou bastante. E o que vem a ser o Fundamental? Fundamental, reforço escolar, ele tem aulas e atividades, todas prontinhas, para o aluno do 2º até o 9º ano. Não temos, do 6º ao 9º, todas as disciplinas. Temos somente português e matemática. E, a princípio, nós tínhamos somente português, matemática, geografia, história e ciências, do 2º ao 5º ano. Muitas das aulas, Marcos, quem gravou fui eu. Então, era uma batalha. Trabalhar, né, viver a pandemia, aquela constante, e preparar as aulas para gravar, para poder a gente
vender, para poder ajudar aos pais, aos alunos, nesse suporte, né? Realmente é um reforço, não é uma competição com professor, com escola nenhuma, é um reforço. E como vem a ser? O aluno assiste a aula, poxa vida, não entendi fração. E aí ele pega essa aula gravada e ele assiste tantas vezes ele quiser. Repete a aula, assiste, e depois tem uma atividade que ele vai constatar se realmente entendeu ou não. E o fundamental, Marcos, quando chegou, a gente ouviu muita coisa, né? Ai, não vai dar certo. Se eu fosse você, não entrava nessa. E com o apoio da minha família, eu caí de corpo e alma. A princípio, era para vender, né? Para poder dar esse suporte, e a gente seguiu novos caminhos, a gente contribuiu com crianças carentes, a gente fortaleceu muitas escolas, a gente não imaginou que chegaria para outros estados, a gente imaginou que seria somente Sergipe, Aracaju, e graças a Deus não foi. E a repercussão está sendo maravilhosa, porque você me conhece e sabe, eu amo educação. Mostrar para uma criança a finalidade do que vem a ser a separação silábica é maravilhoso. E você vê uma criança fazer um comentário de dizer assim, caramba, eu entendi esse assunto. Tia, eu gostei da sua aula. Os pais dizerem a mesma coisa. Tia, você não sabe o quanto você me salvou, porque eu não sabia explicar, eu não sabia por onde começar. E a sua música, o seu traquejo, a sua musiquinha, o seu jeitinho, os seus desenhos, na verdade não eram desenhos meus, eram desenhos de Fernandes, mas a metodologia facilitou bastante. E o que deixava sempre um gostinho de quero mais, era no final da aula eu fazer tchau, tchau, até o nosso próximo encontro. E aí a criança ia em busca de outra aula, e de outra aula, e de outra atividade. E isso para mim foi prazeroso. Estamos engatinhando, sim, mas eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz pela repercussão que a nossa empresa teve, pela repercussão do que eu pude e posso fazer pela educação. Que bacana, Silvia. E tenho certeza que com esse amor, com essa paixão que vocês têm, isso vai crescer mais ainda. E vai dar muito certo. Amém. Já está dando. Amém. Eu ia perguntar no finalzinho aqui, né, se você se sente realizado, mas eu acho que da maneira que você falou, tudo que você já disse aqui, já responde que Tia Sil realmente é realizada no que faz. Ah, Marcos, eu sou muito realizada. Eu sou muito realizada porque eu queria muito, na verdade, era o desejo que a minha mãe estivesse viva, que ela sentisse o quanto a filha dela conseguiu realizar sonhos. Ninguém acreditava que Tia Sil, filha de Angélica, aquela mãe solteira, ia chegar onde chegou. Eu estou muito realizada porque eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu amo, eu compartilho meus conhecimentos, eu ajudo, eu contribuo, eu vejo as crianças felizes, eu vejo as crianças sentar ali no chão, na cadeira, do meu lado e dizer assim, poxa, Tia Sil, como eu gosto de você. Porque eu nunca chego na sala de aula e começo o conteúdo. Eu nunca chego na sala de aula e vou explanar aquilo que estava no planejamento. Muitas vezes, e na maioria das vezes, eu chego e eu converso com as minhas crianças. Eu converso do que vem a ser o respeito, do que vem a ser o amor, da gente não invadir o espaço do outro, da gente respeitar a situação, o momento do outro, da gente respeitar cada um. Eu nunca começo minha aula explicando o conteúdo. Eu sempre começo mostrando para os meus alunos o quanto é bom a gente viver, o quanto é bom a gente ter prazer naquilo que faz. Pode ser qualquer coisa, uma tarefa no livro, uma tarefa no caderno, um desenho, uma brincadeira, uma conversa ali entre eles. Muitas vezes me emociona, porque muita gente
não acreditava na filha de Angélica. Achava que eu ficaria naquilo que minha mãe se tornou. E eu fui além. E eu tenho certeza que a minha mãe, onde quer que ela esteja, ela está muito feliz. Que o meu avô, que foi quem me criou, né? Eu não conheci o meu pai, não sei quem é meu pai, ele dizia para mim, se você fizer tudo com carinho, se você fizer tudo com amor, e olhe, eu era uma criança, meu avô faleceu, eu tinha 9 anos de idade, tenha certeza que você vai ser feliz. Você não vai ser rica, mas você vai ser feliz. E a felicidade é a minha maior riqueza. E essa minha felicidade eu compartilho com todo mundo que está ao meu redor. As minhas amigas, que são poucas, com os meus colegas de trabalho, com a minha família, com todos, com os meus alunos, com as mães, com todo mundo. Eu compartilho da felicidade, eu compartilho dessa leveza, porque a vida já está tão carregada, a vida já está tão pesada. Se a gente ficar ajudando essa vida a ser pesada, ajudando essa vida a ser amargurada, eu vim fazer o que aqui nessa terra, né? Então eu tenho certeza que quando eu estava na barriga da minha mãe, que eu nasci, Papai do Céu falou, amiga, desça e arrase, porque você vai ser feliz, você vai fazer a diferença. E eu tenho certeza absoluta, certeza, que eu estou fazendo a diferença na educação do nosso país. Não é do Estado, não, é do nosso país. E isso me deixa muito feliz. Isso me deixa numa satisfação que não tem tamanho. Poxa, isso não foi só um bate-papo, não. Foi uma lição de vida, uma coisa linda que eu vi nesses últimos tempos, Tia Sil. Com certeza, quem tiver a oportunidade de ouvir suas palavras vai se emocionar e vai sentir estímulo para continuar, para buscar, para, no caso, ser o verdadeiro educador, aquele que não só transmite conhecimento, mas transmite sentimento, valores e emoção. Isso você faz muito bem. Sem dúvida. Nosso tempo aqui está chegando ao final e eu sempre peço também, apesar de que todo esse bate-papo já foi uma mensagem, porque você só disse coisas bacanas, mas uma mensagem final para quem está nos assistindo. Veja só, eu disse aqui há pouco, né, que eu não conheci, não sei quem é o meu pai, mas eu descobri um irmão. E todos os dias, esse irmão, por parte de pai, que eu não sei quem é o pai, é incrível isso, né? É meio louco, né? A pessoa não sabe quem é o pai, mas sabe quem é o irmão. A gente tem uma conexão muito forte. E todos os dias ele manda uma mensagem para mim, todos os dias. Ele fala que me ama, eu falo que o amo, que a gente se respeita. E todos os dias ele manda essa mensagem, né? Todo dia é uma mensagem diferente. E hoje ele mandou uma mensagem que tem tudo a ver com esse momento. E eu disse a ele, mano, eu vou usar essa mensagem num bate-papo que eu vou fazer hoje com um grande amigo, com uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito, uma admiração sem tamanho. E a mensagem diz assim, o maior valor da vida não é o que você obtém, mas sim o que você se torna. Então, essa mensagem eu deixo aqui, Marcos, para todos que assistirem esse nosso bate-papo, a mensagem de que vale a pena, é só acreditar, entendeu? É fazer tudo com carinho, com amor. Gente, amor, 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 sempre, porque as coisas ficarão bem mais gostosas, bem mais suaves, bem prazerosas, e a gente vai ser reconhecida quando coloca o amor em primeiro lugar. Então, a minha mensagem é essa. Sil, muito obrigado. Pena que esse formato que eu fiz do Dedinho de Prosa foi exatamente para facilitar, mesmo distante, estar conversando, mas eu tinha muita vontade de estar perto agora para dar um grande abraço, viu? Ao e vivo. Eu também. Queria muito... Desculpa a minha emoção, mas eu queria muito, e eu vou te dar esse abraço, porque você sabe que eu sou muito sua fã, eu admiro a sua forma de viver, a sua leveza. Eu sempre digo para as pessoas o quanto você ensina para a gente. Que Deus te abençoe, Marcos, que Deus te dê muita saúde,
Valeu pelo convite, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz de verdade. Esse ano, para mim, está sendo gratificante. Se eu, próximo ano, entregasse, né, a sala de aula, eu entregaria. Não vou fazer isso ainda não, viu? Mas se eu fosse fazer, eu faria com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação, porque as coisas estão acontecendo para mim de uma forma tão gostosa que você não tem noção. E eu agradeço pelo convite. Quando você perguntou, né, pelo Instagram, se eu queria fazer parte, nossa, toda vez que eu via as postagens, eu dizia, poxa, tão bom que ele me convidasse, meu Deus. Eu tenho tanta vontade de, assim, né, ser entrevistada, eu tenho tanta vontade de que as pessoas saibam quem é a tia Sil, que as pessoas conheçam um pouco da minha história. E esse momento está sendo prazeroso, gostoso, te agradeço imensamente. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Gratidão por toda a minha vida. Que abençoe todos nós, todos que estão assistindo a gente. Vamos dar um tchau para a galera aí que está em casa. Tchau, Tchau, tchau. até outra oportunidade. Amém. Tchau, tchau.